Vou compartilhar minha tela aqui e, em primeiro lugar, falar rapidamente da inovação. Como o Zósimo comentou, a gente vai dividir a aula em duas etapas, essa primeira aula aqui. Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela. E temos o chat aí do lado, mas assim que tiverem perguntas podem enviar também. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a visão geral do Edison 365, está dividida em 3 módulos, na verdade, não é uma única ferramenta. E depois o Zósimo vai falar sobre o Innovation Canvas, né, Zósimo? Uma metodologia também de inovação, porque, obviamente, a gente precisa combinar as duas coisas. Então, aqui a gente tem 4 slidezinhos bem simples, que é a ideia que originou a criação da plataforma Edison, e vou explicar sobre a sua arquitetura também, como é que ela funciona. O Edison 365 ele está baseado numa plataforma Microsoft, ou seja, ele vai estar conectado ali ao seu SharePoint, é um serviço que roda dentro do Azure, para quem tiver curiosidade, mas ele é um serviço que não é da Microsoft. Então, o Edison 365 é uma outra empresa, e nós representamos a empresa Edison 365, que está baseada na Inglaterra, nós representamos ela aqui no Brasil e na América do Sul, para poder implementar suas soluções e customizar suas soluções. Então, o que a gente vê aqui muitas vezes, acho que tem um eco aqui. Todo mundo puder botar no muting aí é melhor. Beleza. Então, aqui a gente tem a ideia, né, a inovação, que parte de diferentes estágios sobre a metodologia, aqui desde você fazer um visioning aqui logo no começo, que pode ter múltiplas maneiras de você fazer isso, capturar informações sobre a sua estratégia, que pode até estar se modificando com o tempo, e aí poder fazer a comunicação e o lançamento desse seu desafio, por exemplo. Talvez você queira resolver um problema do cliente, ou quer o seu produto, seus processos internos. E aí a gente precisa começar a ideação em si, que é essa fase de engajamento. E é nessa fase de engajamento onde entra o Edison 365 no seu primeiro módulo, que é o módulo de ideias. Aqui a gente tem a ideação e a possibilidade de crowdsourcing. O que seria essa ideação, né? Muitas organizações, não sei como é que vocês fazem hoje, mas elas montam algum tipo de focus group, pegam uma metodologia como Lean Inception, Sprint Design e reúne as pessoas ali numa sala, ou faz isso mesmo virtualmente, e seguindo os passos de uma metodologia de ideação ou de design thinking, vai capturando como que você pode melhorar aquilo, né? Isso é muito bacana, muito legal, funciona bem. O grande problema é que isso não consegue atingir um grande número de funcionários, um grande número de participantes, ou mesmo pessoas externas. E é isso que a plataforma Edison 365 permite, eu vou mostrar para vocês. Então, a gente pode criar um desafio, e esse desafio valer para toda a organização, ou seja, organization-wide, todo mundo vai poder entrar lá e dar suas ideias, sendo que existe um comitê organizador desse desafio, que são os owners do desafio, e esses owners do desafio são as pessoas que vão poder depois refinar e trabalhar aquelas ideias. Isso também permite o envolvimento de pessoas externas, né, que é esse pedaço aqui de crowdsourcing. Deixa eu só colocar uma corzinha aqui que fique melhor para a gente ver, né? Mas você também tem essa possibilidade de crowdsourcing aqui, em que você vai poder abrir um portal de desafio externo, em que quaisquer pessoas que você dê acesso vão poder colaborar naquilo lá. Então, para quem está fazendo inovação social, por exemplo, se você é de uma prefeitura, uma secretaria, enfim, uma fundação, uma organização não governamental, você pode abrir lá um portal e dar acesso para determinadas pessoas, ou mesmo deixar ele aberto, e as pessoas vão poder ir lá e colocar suas ideias em relação àquilo. Isso permite uma série de coisas muito bacanas que a gente tem feito junto com os clientes no Edison 365, que é, por exemplo, fazer uma colaboração com fornecedores. Então, posso criar um desafio específico para os fornecedores, como é que a gente faz para poder reduzir o peso da máquina tal, o custo de logística de tal coisa, enfim. Vou descrever todos os detalhes daquele desafio e quais são as regras de submissão, alguma coisa nesse sentido. Eu posso abrir um portal lá para todos os meus fornecedores participarem, ou posso fazer isso junto aos meus clientes. Então, essa plataforma permite eu ouvir de maneira ampla a voz do colaborador, voz dos nossos funcionários, a voz do cliente at large, posso abrir para qualquer um deles ou mesmo deixar um portal aberto, e posso ouvir a voz dos meus fornecedores. Então ele dá uma outra dimensão
de ideação e de engajamento aqui que é muito maior. E depois, nas outras etapas, onde você vai poder fazer aqui o refinamento da ideia, avaliação e triagem da ideia, aprovação da ideia e depois a execução, essas outras etapas aqui, que aí sim elas podem se beneficiar muito mais de ter um grupo de especialistas, um focus group, mesmo utilizar alguma dessas metodologias que eu mencionei, e o Zosimo vai apresentar também, de design thinking, sprint design, lean inception, quaisquer outras, só que agora elas já vão partir de uma grande massa de ideias, e mais do que isso, a plataforma Edson, ela permite uma outra coisa, como a gente está ouvindo essa voz de todo mundo aqui, um efeito colateral positivo da utilização do Edson 365 é o aspecto de reconhecimento e engajamento. Então, reconhecer e engajar. Porque uma das coisas que mais tem saído aí em todas as pesquisas é que o colaborador ele acaba se desmotivando porque não tem um reconhecimento, ele não sabe para onde mandar ideias, né? Ele vai lá e deposita a ideia numa caixinha de sugestões ou manda num e-mail sugestões@suaempresa.com.br, né? E ninguém vai olhar aquilo lá. Poderia até ser uma boa ideia. E nem os seus pares de olhar aquilo, né? Então você tem um reconhecimento aqui que cria dentro da plataforma uma espécie de gamification. Então quem mais dá ideias vai começar a subir no ranking. Quem tem ideias mais boas ideias, né? Também tem uma votação na qualidade da ideia. Você vai ganhar mais pontinhos ali dentro do ranking. Isso pode até servir como algum outro tipo de bonificação, que algumas empresas têm feito isso fora do Brasil, né? Aqui eu não sei se já tem alguém implementando isso, mas se você é uma pessoa que submete excelentes ideias, um grande número de ideias, uma qualidade de ideias, essas ideias são implementadas, elas trazem resultados para a organização te dá um bônus em relação àquilo, às vezes até algum tipo de participação na ideia. Eu me lembro que havia uma espécie de um programa como esse na Embraer no passado, não sei se ainda tem, mas você dava uma ideia de saving ou uma ideia de que trouxesse mais receita para a sua organização e parte daquilo seria um resultado compartilhado com aquele funcionário ou grupo de funcionários, tá? Então, o que a plataforma permite sobre o ponto de vista tecnológico é uma coisa que metodologicamente a gente já estava discutindo aqui há muito tempo, né? Sobre a inovação aberta, sobre você poder colaborar com diferentes pessoas aqui, diferentes organizações. Então você tem os limites da sua companhia aqui e a ideia de inovação aberta é que você começa a trabalhar às vezes até com competidores seus, com parceiros, com organizações que talvez não tenham tanto a ver com você, mas que, sob o ponto de vista de inovação ou de pesquisa, trazem alguma sinergia. Então, seja nas suas etapas de pesquisa, lá no comecinho, ou desenvolvimento de uma ideia, ou a comercialização de uma ideia, você tem oportunidades de se aproveitar aqui da inovação aberta, e muitas vezes a dificuldade de fazer isso é sob o ponto de vista tecnológico, né? Não dá para eu chamar todos os meus fornecedores e colocar eles numa sala presencial ali e passar 3 dias fazendo um workshop de inovação, por exemplo. Mesmo que seja online hoje, né? Se eu for fazer via Teams ou qualquer coisa, tem o tempo das pessoas, eu não vou conseguir capturar todas de qualquer maneira, né? Quando eu deixo um porta perto, a gente vai ver que isso funciona de uma maneira melhor. Então, como eu falei, ele traz um efeito colateral aqui muito positivo dessa questão de engajamento. Então, engajamento aqui na sua inovação, através da plataforma. Então, você consegue aqui criar o que chamamos de challenges, ou seja, eu tenho um problema a ser resolvido. Tem as pessoas que vão poder fazer parte desse desenvolvimento inicial aqui do seu problema, por exemplo, você pegar ideias dos seus colaboradores, times internos. Você pode envolver círculos externos mais próximos, como fornecedores, por exemplo, algum outro tipo de organização que tenha um relacionamento com você, e pode até estender isso para quaisquer outros públicos, basta você criar o seu portal de Open Innovation e compartilhar isso aqui.
tá? Então, a ideia é poder criar esses challenges, esse é o funcionamento, e a gente vai ver como faz isso lá na plataforma também. Definir as audiências disso aí, o seu target audience, posso fazer um mesmo desafio para todo mundo, ou eu posso fazer desafios diferentes para as pessoas, talvez com algum outro viés, né? Então, quando eu fizer um desafio sobre a melhoria do produto para o meu cliente, eu posso ter uma perspectiva um pouco diferente do que o que eu faria para os meus funcionários, por exemplo, né? Que tem um outro conhecimento sobre o produto. Então, eu posso definir também múltiplos target audiences aqui, se eu quiser, ou mesmo externos à organização, que seria essa ideia de Open Innovation, Crowdsource Ideas. E aí você tem uma parte interna do Edson, que quem participa disso é a equipe de organização da inovação, vamos dizer assim, né? Então eu abro aqueles challenges, somos os owners dos challenges, todo mundo vai poder compartilhar, vai poder participar, né? Não tem nenhuma restrição em participação. E aí nós vamos fazer a triagem e seleção dessas ideias. Você tem alguns critérios, e esses critérios, obviamente, podem ser modificados para a necessidade da sua organização. E aí, uma vez que você escolher aquelas ótimas ideias ali que você tem, você vai poder colocar isso em execução. Então, você vai poder colocar isso em execução, aí a gente sai do módulo de ideias. Essa execução ela pode acontecer em outros softwares, se você quiser. Então, você pode pegar somente o módulo de ideação aqui do Edson, por exemplo, e conectá-lo ao seu Project Online, se você tem Project. Isso é uma coisa muito comum que a gente tem feito nos nossos clientes, porque eles já tinham projects e já faziam a execução dos projetos lá. Você pode usar outras ferramentas, então Gira, Trello, Asana, Planner, outras ferramentas ali que você quiser. Ou você pode obter os próximos módulos do Edson, que é o que eu vou mostrar aqui para você, que permite a avaliação das ideias, que é o Business Case. Já vou mostrar isso aqui para vocês. E a gente também tem um módulo de execução no próprio Edson, que é o Edson Projects. E nesse Edson Projects você não precisa de licenças de Microsoft Project ou de nenhum software. Ele mesmo faz a gestão de projeto. Então, a plataforma Edson está modularizada, mas ela é uma solução end-to-end. Desde que você começou a ter a sua ideia e abriu isso para diferentes grupos que vão participar, até a sua execução efetiva da ideia, passando por todas as análises aqui. Ok? Dúvidas até agora? Tranquilo? Vou mostrar para vocês, então, a parte de ideia. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar ou compartilhar aí como é que vocês estão fazendo, pode falar aí um pouquinho também. Alguém ia falar? Ou não? Não, por enquanto não. Beleza. Então, agora vamos dar uma olhada com mais detalhe no Edson Ideas. E nas próximas aulas a gente também vai ver o Edson Business Case e vai ver o Edson Projects. Show, na verdade, mostrar como é que é o funcionamento dos três módulos juntos aqui, né? Então, como eu falei, a plataforma Edson, só para a gente entender a estrutura dela aqui, e aí depois vamos navegar hoje no módulo de ideias dele aqui. Ele está dividido em 3 módulos, que é o módulo de ideias, o módulo de business case e o módulo de projetos. Então, por que está dividido em 3 áreas aqui? Porque são públicos diferentes, essa que é a ideia aqui. Então, ele roda sobre a plataforma Microsoft 365, o que significa que o mesmo login que você tem lá no Office 365, ele serve para tudo aqui. Ele vai ficar dentro do seu Office 365, lá naquela bolachinha, lá no waffle de apps que a gente chama, né? Então, você vai clicar lá no SharePoint, vai abrir o seu Edson Ideas, você pode colocar a parte de ideias ou business case, projetos dentro do Teams, se você quiser. Então, ele tem uma integração total com as ferramentas do Office 365, tá? Mas é um serviço aqui separado da empresa Edson e que vai fazer um provisionamento desse serviço dentro do seu tenant de Office 365. O módulo de ideias, ele é usualmente o mais amplo, as licenças dele são as mais baratas para que possa atingir um tanto de gente muito grande, né? Então, você talvez tenha 10 mil funcionários, você vai querer que todo mundo coloque ideias aqui dentro, ou você vai querer criar um portal de Open Innovation e ter pessoas externas, fornecedores, clientes,
clientes, enfim. Então, isso aqui é basicamente para um grande público, né? Para a organização como um todo e mesmo para públicos externos, como o que a gente estava discutindo de ideação. Uma vez que foram selecionadas ideias promissoras, a ideia promissora ela tem algumas coisas que você pode colocar lá, pode subir os arquivos, pode colocar uma descrição, mas muitas vezes, antes disso virar um investimento da organização, você precisa da parte de business case. Então, business case costuma ser um grupo mais restrito da organização. Então, muitas vezes, vamos dizer que você vai ter 10 mil usuários e talvez um grupinho aqui de 25 pessoas que fazem business case, por exemplo, ou talvez até menos. Então, o business case é onde você vai pegar aquela ideia. Agora você vai poder criar um mapa de benefícios, vou mostrar para vocês como fazer isso. Esse mapa de benefícios vai estar ligado a um timeline. Esse timeline você vai conseguir colocar custos de alto nível, você vai conseguir colocar recursos em termos de homem-hora de alto nível, tudo que for necessário ali. E o business case é uma coisa muito customizável, a gente vai entrar nele na próxima aula, né? Mas só adiantando aqui, você pode criar o que chama dentro do business case, criar vários modelos de business case para suas áreas diferentes da organização, né? Então tem um modelo de business case para TI, modelo de business case para P&D, enfim, modelos, colocar as informações que você queira lá. Uma delas é uma tabela de benefícios, que é muito usada. E muitas vezes você vai montar um timeline só de fases e a gente já quer ter uma ideia de custos lá, né? Então, posso vir aqui e organizar os meus custos, por exemplo, em CAPEX, OPEX, talvez outras categorias aí que você tenha de centro de custos, sem ainda ter feito um planejamento detalhado de tarefas, como a gente conhece no gráfico de Gantt lá do Project ou de outras ferramentas. Então, só vou entrar aqui e falar, vai gastar 300 mil de viagem, 500 mil de sei lá, serviço, 1 milhão de hardware, é isso. Então, você consegue organizar em centros de custo e você consegue colocar nessa tabelinha ali do Edson, mês a mês, quanto você vai gastar em janeiro, fevereiro, março, abril, ou pode organizar por trimestre, né, por quarter, a maneira que você quiser. Então, ele é muito flexível para se adaptar aos diferentes tipos de business case da organização, mas aí ele traz uma governança, porque uma vez que a gente tem esse modelo de business case, todo mundo que for da TI vai seguir o mesmo business case da TI, o que nos permite fazer uma comparação adequada desses business cases. E aí, esses business cases, mais uma vez, se você quiser, você vai para uma ferramenta externa para gerenciar, Project, Primavera, Clarity, enfim, alguma, ou você vai para o módulo de projetos. Então, o módulo de projetos, usualmente, vão ser pessoas da operação, ou de área técnica, um PMO, enfim. Essas pessoas aqui vão fazer a gestão do projeto. Então, ideação, uma área de inovação, vamos dizer, com 10 mil usuários aí, por exemplo. Business case, alguma área de negócios, viabilidade, enfim, dependendo aí, business analyst da sua organização, os sponsors, vão ser menos pessoas. E aí, project management, a execução, o delivery, que vai utilizar o módulo projects, onde você vai criar coisas assim como em várias ferramentas de gestão de projetos, né? Agora você vai atribuir o Joãozinho a uma tarefa, vai criar o cronograma, vai salvar a linha de base, vai ter o workflow de aprovação do projeto e assim por diante. Ok? Então a gente vai ver hoje a parte de ideias e depois nas outras duas aulas vamos dar uma olhada nas outras aulas aqui, nas outras ferramentas aqui, tá? Bom, então o ciclo de vida aqui, de ideação, nós vamos focar aqui nesta partezinha. Então, você pode criar uma estratégia, isso ocorre fora da ferramenta, né? Modelo de negócios da organização, objetivos estratégicos, e pode criar um ou mais challenges, os desafios voltados a avançar um determinado objetivo ou resolver um problema que você tenha. Podemos abrir para o crowdsourcing de ideas, a parte de triagem, seleção, refinamento, e aí você sai aqui com uma ideia mais sólida ao final, com as boas ideias. Se você optar por utilizar o Edson Business Case depois, você vai ter uma revisão, análises de custo-benefício, estimativas alto nível financeiro de recursos, um workflow de aprovações, como se fosse a seleção do seu portfólio. Então, o business case, ele faz um pouco mais de coisas do que simplesmente um portfólio management, mas o resultado é uma seleção de portfólio.
E essas coisas que foram selecionadas aqui como um portfólio, elas podem ser executadas no terceiro módulo aqui, que é a parte de projetos, onde eu designo os recursos em si, seleciono os cenários, né, vou ter colaboração, capturar a porcentagem concluída e acabar com o meu projeto, ok? Então, é uma plataforma bastante fácil de usar. Eu, particularmente, acho muito interessante o fato de estar em cima do Office 365. Algumas pessoas acham que isso é uma limitação, mas eu vejo como uma vantagem, porque a maior parte das nossas organizações hoje estão usando o Office 365. Talvez perguntar aí, 90%, talvez todos vocês estejam usando o Office 365. E quem usa o Office 365 como empresa quer que todos os dados estejam dentro do Office 365. Pelo menos eu tenho essa preocupação, né? A gente usa o Office 365 aqui, aí se você for lá, sei lá, pegar uma ferramenta externa, por melhor que seja, é outro login, outra senha aqui, e não tem nenhuma integração. Aí você pega outra ferramenta externa e assim por diante. Então, o que o pessoal do Edson fez, e é o que nós temos feito também com as nossas outras soluções, é construir as soluções dentro do próprio Office 365. De maneira que, toda vez que a Microsoft atualiza o Office 365, o nosso produto também já é automaticamente atualizado. Então, o Edson 365 tem as suas atualizações também em roadmap de features, mas sempre que o Office 365 é atualizado, você está com a última versão. Você não perde nenhum tipo de atualização, né? Que é essa ideia aqui de always update. Além de seguir a mesma segurança do Office 365, cloud-based e assim por diante, tá? Bom, vou lá navegar aqui pelo nosso Edson Ideas, vou passar só uma ideia geral aqui dele, e aí a gente já entra na demonstração da ferramenta, que é basicamente a criação de um challenge. A gente vai navegar por alguns desses desafios aqui também, e vamos ver o que é possível você configurar e customizar nele também, tá? Bom, a parte de motivação da inovação, acho que é uma coisa muito importante, todos vocês devem estar preocupados com isso, imagino, sobre não apenas o ponto de vista de a gente se manter competitivo, prover melhores serviços, criar produtos, mas para mim, especialmente, eu tenho cada vez mais acreditado nessas duas coisas aqui, de melhorar o ambiente interno de trabalho e o engajamento dos colaboradores, porque a gente se mantém competitivo muitas vezes, as organizações de vocês, algumas das organizações aí já são líderes do seu mercado, né? Temos pessoas da Furukawa participando, da KPMG, da Exxon, então vocês têm uma grande consciência sobre marketing intelligence, conhecimento do seu consumidor, seja B2C, B2B, o que eu não sei se ocorre nas organizações de vocês, né, mas o que eu acabei sentindo muito na nossa empresa é que a gente acaba muitas vezes trabalhando bastante para fora, né? Então estamos competitivos, melhores serviços, mais baratos, novos produtos, mais eficientes e tudo mais. E muitas vezes essa coisa aqui não recebia tanta atenção. Quando a gente estava trabalhando presencialmente, isso não chegava a ser um problema muito grande, porque grande parte do engajamento e do bom ambiente de trabalho estava exatamente no fato de as pessoas juntas, certo? Tipo, você tomava café, conversava, enfim, dava elogios, motivação. E agora que a gente já está aí há 120 dias de home office, esse até foi um dos motivos de eu optar por implementar o Edson internamente, né? A gente também usa ele para a nossa parte de engajamento e ideias internamente, não apenas para produto, mas de melhoria do ambiente interno de trabalho. É que a gente faz um monte dessas reuniões via Teams, como vocês estão aí, né? Eu estou aqui, mas são reuniões de trabalho que não tem mais aquela proximidade, engajamento e uma série de coisas, né? Eu apresento uma coisa aqui, você faz umas dúvidas, você apresenta daí, eu faço umas dúvidas, a gente desliga e acabou. Não tem aquela conversinha que a gente tem no trabalho presencial, né, de encontrar e pegar uma ideia no corredor, enfim. Então, a gente precisa de novas ferramentas para poder fazer isso. Se antes você obtinha muitas das boas ideias dos seus colaboradores
em reuniões, andando pela sua fábrica, andando pelos seus escritórios e vendo o modo de trabalho das pessoas, hoje a gente não consegue fazer isso. Então, um portal de ideias tem sido uma coisa muito poderosa para a gente, né? Substituindo essas coisas aqui que eram as maneiras que a gente tinha de fazer ideação no passado, né? Então, uma caixinha de sugestão, manda um survey aí para o pessoal, né? Um Survey Monkey, um Forms, enfim. As equipes dedicadas a projeto, usando um design sprint ou outras coisas aqui que a gente tiver. E-mail boxes, que eu já falei também, ou os hackathons. Então, embora essas coisas aqui sejam muito boas, especialmente os hackathons e os project teams, eles acabam sendo muito restritos a poucas pessoas. Então, algumas das ferramentas são unengaging, unstructured, como caixinha de sugestão, né? Você não tem a estrutura para aquilo e ninguém se sente muito motivado de colocar informações lá. Algumas delas informais também, ou ad hoc, mas por melhores que elas sejam, elas vão ser um closed loop, ou seja, fica restrito àquele grupinho ali. Eu posso pegar a melhor metodologia de design thinking, de inovação e tudo mais, só que isso vai estar restrito a 5 pessoas numa sala, 10 pessoas, 20 pessoas num time, mesmo que seja um time virtual, você não vai conseguir pegar ideias de 5.000 pessoas num time de trabalho, por exemplo, assim como você pegaria numa plataforma de ideação. Então, a gente já viu um pouquinho dessa metodologia aqui de inovação, que era o que eu estava mostrando lá no início, né? Você tem a possibilidade de engajar as pessoas aqui. Ele pode ser time-boxed ou pode ser always on, quer dizer, eu crio um challenge e aquele negócio tem uma data para acabar. A gente quer melhorar o nosso processo de emissão de invoice, por exemplo, e tem um mês para fazer isso. O desafio tem duração. Ou posso deixar aquele portal aberto de sugestões dos meus clientes sobre os produtos, fica lá num portal de ideação aberto para o resto da vida, always on, posso fazer isso, tá? Então tem diferentes maneiras aqui de você fazer comparações do tipo AB, se você quiser criar diferentes challenges para a mesma coisa, que às vezes a pessoa leu o challenge ali, ela não entendeu ou não achou muito engajamento para dar a sua ideia. Você pode criar vários portais de challenge com o mesmo objetivo e fazer um teste AB com ele. Pode fazer os seus external challenges aqui com parceiros, fornecedores, enfim, clientes e quem mais você quiser aqui usar para o seu engajamento. Tinha mostrado essa figurinha aqui já antes, né? Então a gente nasce ali dos objetivos, estratégia e objetivos aqui da organização, comunica e faz o lançamento dessa sua estratégia e é aqui que entra o Edson, na verdade, né? Então o Edson entra aqui nessa parte nossa de ideação e crowdsourcing, que é o engajamento das pessoas. A gente tem o refinamento das ideias, as próprias pessoas, né? Um negócio muito bacana que vocês vão ver é que ele permite a combinação de ideias. Tem uma inteligência por trás dele que é muito interessante. Então, você talvez aí já esteja se perguntando sobre isso, né? Um monte de pessoas vai dando ideias parecidas ali, aí você fica com 200 ideias, mas é tudo igual. Então, um fala para, sei lá, vamos plantar árvore, o outro fala, vamos plantar mudinha, que é a mesma coisa de árvore, enfim. E o Edson junta essas informações e sugere para você quais ideias são parecidas e deveriam ser combinadas. E essas ideias combinadas também vão ser refinadas, ou seja, fez um conjunto de ideias ali dentro de uma categoria, por exemplo. Agora vamos trabalhar nisso, pessoal. Monta um Excel para suportar a ideia, monta um PowerPoint, pega um PDF de um vendor, coloca lá para suportar a ideia, enfim. Então tem um estágio de refinamento, aí vem a avaliação ou triagem. Então a gente vai ter todas as nossas ideiazinhas aqui e as pessoas que são owners daquele challenge. Você pode escolher o grupo que vota, né? Não precisa 5.000 pessoas votarem. Posso escolher um pequeno grupo que vota nas ideias, em termos de complexidade, retorno, enfim. Esses critérios também são customizáveis. E aí sim você refina mais uma vez e aprova o que vai para frente e o que não vai para frente. E aí você entra no seu delivery, que sai do Edson Ideas, seja para Edson Business Case, o Edson Projects e outras ferramentas aqui.
Então, o Edson Ideas, ele é uma plataforma de gestão da inovação. Talvez você já conheça algumas outras, não sei se você está usando aí na sua organização hoje, mas, por exemplo, Bright Ideas, tem várias outras plataformas, só que muitas delas, acho que talvez o Edson seja a única que está dentro do Office 365. Então, com o seu mesmo login, você usa benefícios de Power BI para os relatórios, o Delve, que dá o perfil das pessoas que vai aparecer no perfil dela, os badges, né, as coisinhas que eles estão fazendo, o Yammer, que é uma rede social interna. Você pode criar os sites no SharePoint para os seus desafios também, fazer a comunicação ou colocar o próprio Edson Ideas embedded dentro do Teams e usar o seu mesmo login único do Office 365 para tudo aqui. Bom, aqui é a parte modular, né? Eu já tinha falado um pouquinho sobre os diferentes módulos. Hoje a gente vai se concentrar no Edson Ideas, a sua plataforma de ideias aqui. E vou dar uma olhada aqui, só mais uma coisinha ou outra aqui de slides para a gente ter um tempinho de navegar juntos e criar o nosso challenge, tá? Então você tem a possibilidade de alinhar inovação e estratégia, especialmente essa questão de envolver muita gente, seja no crowdsourcing ou engajar as pessoas internas da sua organização também. Você consegue ver os resultados disso, permite a ideação em qualquer lugar, inclusive usando o seu dispositivo mobile, né? Pode fazer isso em campo, pode fazer isso no ponto de vendas, enfim, e ter acesso a essas ideias aqui. E como eu falei, a gente tem um end-to-end aqui, desde a parte de ideias, que é o módulo inicial aqui que a gente vai ver, até mesmo a parte de delivery. Então, se hoje você não tem nenhuma ferramenta de gestão de projetos, você vai gostar também da aula 3, onde a gente vai ver o Edson Projects, que é a parte de delivery, ok? Bom, vou abrir ele aqui para a gente, se alguém tiver alguma dúvida enquanto isso, pode aproveitar, mesmo olhar como é que você está fazendo, né? Se alguém já tem alguma plataforma aí de ideação, está fazendo por e-mail. Tem alguma pergunta aqui no chat? Tem perguntas aí? Já vou conectar aqui para a gente navegar por ele. Curiosidades, pessoal? Alguém usando plataformas de inovação hoje? Como fazem aí? Usam mais desafios, design thinking, alguma forma de pesquisa, coleta de informações externas? Diga. Aqui quem está falando é Flávio Oliveira. Eu trabalho para a HCL Tecnologias, a terceira maior empresa, a segunda maior empresa de tecnologia do mundo, ela é indiana. Hoje a gente tem sim um trabalho de ideation e ele é feito, infelizmente, completamente por e-mail. Então vocês podem imaginar que a gente não tem métrica nenhuma, a gente só recebe aqueles e-mails, às vezes é uma ideia mais confusa, não vem com business case, mas é uma forma que a gente conseguiu encontrar de trazer uma volumetria para adicionar valor para o cliente. E qual que é a ideia nesse momento? Eu vendo esse material aqui, eu achei muito interessante, eu vou compartilhar com os heads da Delivery para ver se a gente consegue implementar o Edson, porque me pareceu uma baita ferramenta para colocar dentro de um framework, e é onde a gente consegue medir tanto a quantidade de ideias quanto o valor gerado. Bacana. Com certeza. Exatamente. Mais alguém? É o Klaus da Egea. Aqui na nossa empresa a gente utiliza a plataforma da Evo. Não sei se vocês já ouviram falar. A Não. Evo Innovate. Não. Como chama? A Evo. A Evo é uma startup brasileira. De ideação. Isso, uma plataforma de geração de ideias. Uma empresa do Espírito Santo. Legal. Bacana. Muito bom. Bom, deixa ele carregar aqui para a gente.
Então, está conectado ao seu Office 365 e fica dentro do seu próprio Office 365, né? Aqui ele é um site do SharePoint. Se você quiser, você pode até colocar... Deixa eu pegar aqui minha ferramentinha de zoom antes. Para a gente poder dar o zoom aqui nos botõezinhos. Então, ele está dentro aí do seu Office 365, o mesmo login que você fizer, você vai ter acesso ao Edson. O Edson está num SharePoint aqui. Então, se você quiser, você pode criar um aplicativo dele também, colocar aqui, né, muito tranquilo, só na administração lá do Office, e colocar o próprio Edson por aqui. Ele vai aproveitar todas as outras capacidades, então, se eu quiser colocar algum challenge dentro do Teams, por exemplo, do Yammer, enfim, ele pega os dados das pessoas que estão lá no Delve. Então, posso ver aqui, né? Não sei quem usa o Office 365 e conhece ele bem ali, mas o Delve é onde está... Cadê ele aqui? Onde estão... Tanto íconezinho aqui que é difícil de achar. Então, o Delve é onde a gente tem informações dos usuários e uma série de informações, né? Eu posso colocar preferências da pessoa, né? Então, eu tenho meu Analytics, tenho informações minhas, quem é o meu chefe, quem trabalha comigo, uma descrição minha, enfim. Aqui dentro da organização, quem faz parte do quê. E o Edson, utilizando isso aqui, a parte de ideação e, vamos dizer, os CUDOs que a pessoa vai ganhar, né, os badges, essas coisas, vai estar ligado aqui ao próprio perfil dela, né? Ele lê as informações de perfil. É que você também tem as demais integrações, né? Se você quiser receber avisos por e-mail, se você quiser, enfim, utilizar uma série de coisas. E antes de mostrar o próprio Edson aqui, né? Ele já está aqui com a sua carinha, mas vocês estavam falando sobre reports. Então, a gente pode criar dashboards aqui de tudo quanto é coisas com base nas informações que já vem lá do Edson. Então, não é que você ter ideias por e-mail não seja bom, ou enfim, caixinha de sugestão, etc. O problema é a rastreabilidade disso, né? Que era o que vocês estavam mencionando aí agora mesmo. Então, aqui, por exemplo, tem um reporte de challenges, eu tenho 8 desafios abertos, eu consigo ver status, quantas ideias teve por cada challenge, então pode ser que esteja mal escrito, as pessoas não estão se engajando, posso ver os links aqui dos próprios challenges, enfim, então você pode criar uma série de reportes aqui, para a gente conseguir ver as ideias de diferentes maneiras, né? Deixa eu ver aqui o outro workspace dele aqui, que já tem uma série de relatóriozinhos aqui também. E esses relatórios todos você pode customizar, né? Você não precisa necessariamente usar, né? Já vem um conjunto de relatórios prontos que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas além desses relatórios prontos aqui, a gente tem a possibilidade de criar outros dashboards. Então você pode criar outros reportes aí para você, pegando diferentes informações, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um overview do meu funil. Então aqui eu posso também aplicar filtros, posso ver o que está aberto, o que está fechado, mas aqui eu tenho os meus challenges. Então, criei aqui, não aparece o nomezinho inteiro, mas se você passar em cima você vai ver. Então, por exemplo, esse aqui eu estava com o mouse em cima, é o Company Charity for 2015. Reduzir custos de tal coisa, transformar tal coisa. Eu poderia ver isso por área também, tá? Então, eu poderia ver os challenges que estão abertos aqui por área. Estou vendo quantas novas ideias entraram. Então, eu tenho 19 novas ideias aqui. Quantas estão para revisão? 4, enfim, assim por diante, né? E quem usa o Power BI, aí eu posso clicar em uma coisa só e navegar nele, né? Então, eu quero saber só do Company Chart. Eu clico em cima, tem 2 novas ideias, nenhuma nos outros estágios. Então, eu posso navegar aqui por diferentes maneiras e ver as ideias que estão ali embaixo. A gente também tem os detalhes de cada challenge, começando aqui do fim, né? Começando pelos relatórios. Então, tem o detalhe de cada challenge aqui, eu posso escolher um challenge. Acho que tem alguns aqui que eu estava criando que estão incompletos, mas ó, aqui tem um detalhe do challenge. Então, esse aqui é o desafio de caridade
que a sua empresa vai fazer de responsabilidade social do de 2015, quantas ideias, quantos views, quantos challenge views, enfim. Então, isso aqui começa agora a nos dar métricas para a gente saber se estamos atacando os problemas certos e se estamos fazendo isso de uma maneira que é engajante, né, engajadora, ou seja, compelling para aquelas pessoas. Não adianta simplesmente eu mandar um e-mail para todo mundo e falar, pessoal, mande as suas ideias sobre como podemos reduzir o custo de energia elétrica. Né? Aí você vai ver que ninguém vai responder, por exemplo. Então, poder criar aqui páginas AB, eu poderia criar 10 tipos de página desse challenge, mudar a figura dele, a descrição, para que isso realmente seja, de certa maneira, uma página de vendas ali para o engajamento dos funcionários e de outros, né, fornecedores, enfim. Consigo ver as ideias. Então, vejo aqui todas as ideias que eu tenho. Então, aqui ele vai carregar minhas ideias, tem 20 ideias, quantos views, enfim, né? Ganhando histórico sobre isso, aí essas informações se tornam muito mais poderosas, né? Você vai ver, por exemplo, uma estratégia sua de fazer uma boa comunicação interna, você vai conseguir ver os efeitos disso nos próprios views. Então, o que adianta a gente fazer uma grande campanha de inovação e ninguém está clicando naquela coisa, por exemplo, ninguém está visitando o portal de ideias. A gente também consegue ver a parte de triagens, decomposição de ideias aqui, né? Então, tenho a triagem de ideias aqui, a gente tem pouquinhas ideias que estão em triagem. Vou mostrar como é que faz. Aí aqui impacto, custo, risco. Esses critérios aqui são todos customizáveis. E aí a gente também tem uma decomposição de ideias aqui por estágio, né? Tem 27 ideias novas sobre revisão, quantas foram publicadas ali no challenge, enfim, tem diferentes maneirazinhas. E tem a parte de users, que é quem são as pessoas mais engajadas. Ó, isso aqui é muito legal. Então, quantos votos a pessoa deu, enfim, um leaderboard gamification. Aqui, como só tem 2 usuários de demo aqui que eu criei, não fica um negócio muito bacana, mas você ia ver isso aqui com todo mundo da sua organização ou do seu departamento, né? Se a sua organização for muito grande, talvez você vai precisar segmentar aí por departamentos, como era o caso que você estava falando da HCL. Pode segmentar por departamento, por país, por unidade de negócio, enfim. Mas aí você ia poder ver toda a carinha dos seus colegas aqui e ver quem mais deu ideias. Isso por si só faz com que as pessoas estejam mais engajadas, né? Porque você pode até não querer ser o primeiro, mas assim, se todo mundo está dando ideia e você não deu nenhuma, fica feio aqui para você, né? Então, uma das coisas que eu gosto do gamification é que ele cria um senso de comprometimento com a equipe, de certa maneira, o que a gente chama de peer pressure, né? Porque se ninguém está medindo ideia, aí eu não vou me dar trabalho a dar ideia nenhuma, porque também se ninguém vai saber se eu dei, se eu não dei. Agora, se está aparecendo lá todo mundo que deu ideia, e eu sou o único que não deu ideia, a pessoa vai procurar, né, criar ideias aqui. Então, esses são alguns dos relatórios já pré-prontos que a gente tem aqui, mas você pode criar outros relatórios também, assim como você pode customizar. Então, essa página aqui, essa é a página de ideação, onde você tem acesso a todos os desafios, então, alguns desafios que passando aqui em cima, você consegue ver as estatísticas, né? Então eu tenho aqui quantos desafios foram criados, 27, 8, né? 27 ideias submetidas, 4 ideias em revisão, enfim, tenho essa partezinha aqui. Eu posso ver os outros challenges que estão disponíveis. Então aqui tem um challenge infinito, por exemplo, que é aquele que está sempre aberto, always open. Para o resto da vida, as pessoas vão poder entrar aqui e colocar ideias de usuários, User Idea Challenge, por exemplo. E você pode criar os challenges que tem data, né? Time boxed. Então, ou seja, a gente tem mais 15 dias aqui para desenvolver um novo curso para gerente de projeto aqui, por exemplo, que era uma coisa que eu estava criando aqui de exemplo. Esse outro aqui, 150 de tempo, enfim. Tem as top ideias, porque na hora que você está navegando, você pode não querer entrar num challenge. Você quer ver uma ideia e a partir da ideia de uma pessoa, você vir aqui e votar, é uma coisa que você pode fazer. Eu posso vir criar, clicar em cima aqui da ideia, ou posso, através dela, ter outras ideias. Então, o próprio portal, ele é autoexplicativo para as pessoas, né? Então, se envolva com esse negócio.
você deve se envolver com a comunidade, então dá uma olhada nas ideias, comenta, dá estrelinha pro cara, cria suas próprias ideias, então responda a um challenge, submeta as suas ideias e obtenha feedback e desenvolva suas ideias, então avança elas aqui também. Você pode conectar isso ao Yammer ou ao Teams, que são redes sociais aqui do Microsoft 365. E isso aqui que está disponível para a gente, né, de adicionar um challenge, adicionar ideia, isso pode ser restrito também, tá? Eu consigo fazer tudo aqui porque eu sou administrador do ambiente. Então, idealmente, talvez você não queira que todo mundo da HCL, por exemplo, esteja criando um challenge, porque daqui a pouco você tem 10 mil challenge e tem mais challenge que ideia, né? Não faz sentido. Então, pode ser restrito a um grupo de owners ou administradores criarem os challenges e aí as pessoas colocam as ideias aqui, tá? Então, a gente tem aqui algumas navegaçõezinhas aqui de admin, onde a gente pode fazer customizações, não vou navegar tanto por aqui, mas a gente pode mudar algumas coisas do challenge, podemos modificar aqueles reportes lá que a gente tem. E o que eu vou mostrar agora é a parte de criação do challenge, depois a nossa triagem dessas ideias e criação de ideia. Então, em primeiro lugar, vou entrar num challenge existente, por exemplo, esse aqui de User Ideas. Então, cliquei em cima, qualquer pessoa poderia fazer isso. Tá aqui o challenge, você pode trocar essa figurinha dele, vem os detalhes e o histórico desse negócio. Então, esse aqui não foi bom não, porque ele não tem uma boa descrição. Deixa eu pegar um outro. Tem umas dúvidas aqui no chat, perguntando se tem o idioma em português na ferramenta, consegue? Parte dele já é traduzido automaticamente por causa do Office 365. Aí os challenges aqui é que você mesmo vai escrever. Então, por exemplo, eu escrevi aqui em português, estava fazendo um demo aí outro dia, até com um errinho aqui. Então, esse texto todo aqui seu vai estar em português. E aí essas partes aqui, que são web parts e o próprio SharePoint, elas vão ser traduzidas, tá? Então para o mobile, sim, ele vai estar em português para você. Opa. Para o mobile tem outra aí? Sim. Sim, ele é totalmente responsivo e, salvo engano, tem um aplicativo. Só preciso confirmar porque eu não uso o aplicativo dele, não. Mas ele é totalmente responsivo aqui. A maior parte das pessoas usam ele mobile realmente. Ok. Então, por exemplo, nesse challenge, você pode... Depois eu vou mostrar aqui como é que a gente cria um, mas só para a gente primeiro criar a ideia. Então, aqui tem o challenge, e aí você que escreve português, inglês, no que você quiser aqui, né? Eu escrevi, por exemplo. E você vem e coloca uma descrição boa, né? Eu não coloquei uma descrição boa aqui. Também, deixa eu pegar o meio ambiente aqui, tá bem completinho, vai ser melhor. Para vocês verem um preenchimento ali. Então, esse do meio ambiente aqui, salvo engano, ele tem uma descriçãozinha melhor. Então, tá aqui. Então, sobre esse challenge, eu não vou nem ler, que é gigantesco aqui, mas nós queremos aqui melhorar os negócios com a parte do mundo, enfim. O que podemos fazer? Aí você pode ter aqui no histórico, né, o que já foi feito. E se você quiser, você pode pôr até arquivos aqui também, tá? Aí você tem esse challenge, inclusive uma coisa que eu não tinha mencionado, mas pode ter tags aqui no challenge e tags nas ideias. Então isso vai permitir você depois organizar ele em categorias, tudo que é relacionado aqui a environment, enfim. E essas tags são customizáveis também. Eu posso compartilhar isso aqui, então se fosse uma coisa aberta eu posso mandar externamente da minha organização. Se for uma coisa que é bloqueada, mesmo que eu mande o link para fora, a pessoa não vai conseguir entrar. Mas eu posso pegar esse link, por exemplo, e jogar para um colega da minha organização no Teams, por exemplo, né? Então, aqui você tem a possibilidade de adicionar uma ideia. Essas outras coisinhas aqui embaixo em azul, elas não vão aparecer para o usuário, a pessoa que dá ideias. Estão aparecendo para mim porque eu sou o dono do challenge. Então, só eu que sou o dono do challenge, ou administrador, é que posso editar esse desafio, revisar o desafio, deletar se eu não quiser mais esse desafio, ver as ideias que já foram submetidas, eu posso fazer a triagem e posso olhar o grid de ideias que a gente vai ver já já. Se você não é o dono do challenge, você só vai vir botar uma ideia aqui, que é o que eu vou te mostrar. Então, você vem aqui para criar uma ideia. E isso aqui é customizável também.
Então, eu vou vir dar o nome da minha ideia, né? Deveríamos criar um viveiro de mudas. Viveiro de mudas. Eu venho aqui e coloco uma descrição, ó. Tá vendo ele pesquisando aqui? Ele estava procurando ideias parecidas. Então, deixa eu ver, ó. Por exemplo, se eu escrever aqui alguma coisa que vai ter... que agora não me lembro, que tem pouca ideia aqui, então ele não acha muito. Mas essa pesquisa dele é que ele está procurando se já tem ideias parecidas, ó, similar ideas. Eu escrevi só um pedaço aqui, só for, ele achou essas ideias parecidas aqui. Então, se várias pessoas já deram uma ideia de carro elétrico, drone, sei lá, qualquer coisa ali, na hora que você começa a digitar as palavras, ele vai usar a sua pesquisa de inteligência aqui para poder achar ideias parecidas e também depois de combinar as ideias. Então, isso é muito legal também. Eu vou colocar aqui, né, viveiro de mudas, de repente não tem nada parecido, ele vai dar um search ali, mas não vai achar nada. Aí eu posso vir aqui e colocar uma descrição. Eu posso colocar uma imagem, posso colocar um owner por padrão, sou eu mesmo, que é o login, mas você pode trocar. E posso fazer upload de documentos. Então, se eu quiser subir um PowerPoint da minha ideia, um PPT, enfim, um Excel, e está marcado aqui na categoria Environment, que é a categoria do próprio Challenge. Eu posso salvar como um draft, porque depois eu quero voltar aqui, né? Talvez não seja a minha ideia final. Ou eu posso salvar e publicar. Então, eu salvar e publicar, ele já vai lá para o draft. Deixa eu ver aqui, faltou alguma coisa. Talvez tenha esquecido alguma coisa aqui. Deixa eu ver se ele salvou. Acho que eu tinha clicado no save e talvez tenha alguma coisa faltando. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui. Mas uma vez que a sua ideia é publicada, vou dar uma olhada aqui que é esse errinho aqui. Então, uma vez que a ideia é publicada, aí quem é o dono do challenge, ele vai receber notificações, mas você também que deu uma ideia, se quiser receber notificações das outras ideias, só você dá um turn on aqui nos notifications, que aí você vai poder escolher o que você quer receber de avisos. E as ideias que foram submetidas, elas aparecem só para os owners aqui, né? Eu posso ver ela nos estágios que já estão pré-configurados. E como eu sou o dono disso aqui, eu posso adicionar outros reviewers, outras pessoas para fazerem parte desse board aqui, por exemplo. Então, vou pegar aqui esse outro login aqui, por exemplo. Então, eu vou ter eu e mais uma outra pessoa aqui que somos reviewers. Então, tem um time agora. Poderia adicionar o Osmo, enfim, várias pessoas aqui. E essas ideias, elas estão navegando aqui nesse funil, né? Novas ideias estão entrando aqui, sob revisão, encerradas, ganhas ou que precisam de mais informação. Basta você pegar a ideia, né? Se eu clicar em cima, ela vai abrir para eu ver as informações detalhadas, mas eu posso simplesmente colocá-la aqui para revisão. Então, boa ideia, mas precisa de uma planilha financeira, por exemplo. Então, ela está sobre revisão. Se eu quiser, eu posso dar uma olhada nela aqui na outra abinha eu abri, por exemplo. E aí você consegue ter um fluxo aqui das suas ideias, né? Precisa de mais informação, por exemplo, enviar aprovação do sponsor, por exemplo, enfim. Então, sempre que eu trocar de fases aqui, eu vou ter um comentário, não é obrigatório, posso deixar em branco, né? Mas eu tenho um comentário. Então, aqui a gente consegue ver o workflow dessas informações, mas eu tenho também a parte de revisão. Então, todo mundo que estiver no under review, as ideias estiver ali no em revisão, para isso você tem esse outro board aqui de triagem. Então, aqui no triagem, esse grupo de revisores, que sou eu e o outro administrador aqui, login, poderia ser múltiplas pessoas. Todas as ideias que estão em under review, né, você vai colocar elas aqui no under review, eu posso vir aqui e dar uma análise de impacto para ela. Então, alguns aqui já estão porque eu já tinha feito, mas você pode vir aqui e dar as suas pontos, né? Esses critérios aqui a gente pode modificar, então é o que está no padrão aqui, mas eles podem ser modificados. E o que vai acontecer se tiver múltiplos revisores é que ele vai dar o score meu aqui em amarelo, é o que eu votei, e ele também dá uma média de que todo mundo votou.
Então, você pode pegar a média, por exemplo, daquele grupo lá seu, tá? Então, aqui você vai dando o peso para as ideias, as que tiverem com uma pontuação maior e as que você vai movendo dentro do seu challenge. Legal? Então, aqui tem como fazer um sorting aqui de score, utilizar a média, algumas outras maneirazinhas de você ver. Então, agora está por score. Então, quem tem mais baixo para o mais alto. Então, essa aqui é a melhor ideia que está aqui embaixo, por exemplo, né? Então, você pode mudar aqui o sorting de maior para o menor ou o contrário, pegar o score que eu dei, vamos dizer que eu sou o chefe, ou pegar a média daquele score ali, e aí você tem o seu challenge. Bom, uma outra coisa para a gente ver aqui, deixa eu voltar aquele mesmo challenge, acabei saindo dele aqui. Então, uma última coisa aqui é que você também pode ver as ideias no grid. Então, aqui a gente tem uma tabelinha de ideias que eu posso separar o que já foi publicado ou o que não foi publicado. Então, de repente, você tem muitas ideias, você quer dar uma olhada aqui num formato de tabela, que é aquele grid. Eu, particularmente, uso o quadrinho ali como um Kanban, que é o mais fácil para a gente poder olhar as ideias. E no estágio de revisão é onde a gente vai lá e dá aquele peso para as ideias, encerra as que forem de menor pontuação, e as que forem de maior pontuação é que eu vou mover para terem mais informações, e aí ser awarded como uma ideia, tá? Bom, essa aqui é a visão geral, tá, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida, até para a gente passar aí para outra metade em termos de metodologia, mas é possível customizar muita coisa aqui, então, como você está vendo, é uma solução em SharePoint, então é possível até fazer integrações com outras coisas, né, dependendo aí das necessidades, modificar algumas coisas aqui no próprio challenge, nas ideias, nas suas etapinhas aqui, para que possa se adaptar à necessidade da sua organização. E mesmo os relatórios lá, a gente viu alguns dos relatórios, eles podem ser recriados, né? Então, como os campos estão lá disponíveis, se você quiser ver em outros formatos aqui, os relatórios são também totalmente editáveis aqui, modificáveis no Power BI. Legal? Dúvidas? Comentários? É isso aí, Trentin. Eu acho que foi bem legal essa primeira passagem, né? Deu para ter uma boa noção sobre o módulo de ideação, né? De ideias, né? E com certeza nós vamos ter oportunidade mais para falar nas próximas etapas, né? Desse curso aqui. Também a gente se disponibiliza a responder mais e-mails e mais dúvidas e e-mails, mais dúvidas por e-mail, né? Ou seja, então fiquem à vontade quem também tiver essas sugestões aí para trabalhar por e-mail conosco, né? Eu vou compartilhar minha tela. Não sei se enquanto isso alguém tiver mais alguma dúvida direcionada ao Trentin, ele vai ter que sair daqui a pouco. Aproveite agora. Mas qualquer dúvida também que vocês tiverem de ferramentas aí, a gente vai ver os outros módulos, né, nas próximas, mas pode chamar eu e o Zosmo aí, manda um e-mail para nós dois, se você quiser ver como se aplica isso à sua organização, enfim, né. Acho que agora a ideia também é ver o modelo de inovação que o Zosmo tem, porque ele permite a gente talvez fazer modificações em cima da própria plataforma Edison ou ajustar os modelos de inovação que vocês têm, porque a plataforma ela permite essa captura de ideias que a gente viu aqui, é muito bacana, mas depois vem todos os outros estágios da ideação também e da gestão da inovação que são importantes. Legal, obrigadão, pessoal. Feito, Trentin. Você está vendo a minha tela aí? Só para garantir. Tô vendo. Então tá bom, cara. Valeu. Estou assumindo aqui, pessoal. Eu acho que é importante a gente comentar algumas coisas aqui, né? Inovação como um todo, ela não é feita porque é bonito, né? Ela é feita porque é necessário. Hoje as organizações têm buscado inovação de todas as formas, né? E entender que isso é necessário já faz parte hoje, vou dizer assim, né, do cotidiano de muitas empresas. Então, você automatizar isso com uma ferramenta, não deixar via e-mail, não deixar com várias iniciativas separadas que você não consegue gerenciar, é com certeza uma perda de potencial, de capacidade da empresa de se reinventar, né, da capacidade da empresa de mostrar que está
update, vamos dizer assim, com gerações de melhorias dos seus produtos, dos seus serviços, né, e como trazer isso para o dia a dia da empresa, né, de uma forma organizada, chegando até, né, eu colocaria como ponto mais elevado dessa ferramenta, fazer o Open Innovation, ou seja, você também abre, né, a sua empresa, ou dá um canal de abertura para criar uma interação com o mundo externo, né. Eu acho que isso sim, né, indicação de todas as formas de gestão, né, nos orientam, vamos dizer assim, para esse tipo de modelo. E o que eu quero passar aqui com vocês é um pouco mais relacionado a usar o Edson, né, com todas essas formas que ele nos permite, né, criar challenge, criar um workflow de etapas, né, reviewers, né, toda essa parte de você ver esses dados, né, como que isso você pode trazer para o teu dia a dia. Aqui eu resgato um pouco, né, que o Edson, toda essa plataforma dele, ele vem, se você observar, ele vem desde lá da estratégia, tá? E vem lá na outra ponta para mostrar que realmente ele tem interesse em entregar benefícios, né? Ou seja, ele tem uma passagem, né, por todos esses caminhos, né, para chegar aqui no resultado, né? É um end-to-end que você pode pensar assim, né? É complexo tudo isso, mas existem vários níveis de você conduzir essas iniciativas, né? O importante é você ter um aparato que você consiga se organizar em cima como uma ferramenta desse tipo. Por exemplo, você vem nas ideias, aí você tem os business cases que a gente conhece bem, eles podem ser tão formais quanto a gente desejar. É isso que eu quero dizer, né? Então, você pode se preparando para ideias de uma forma... Isso tudo é uma evolução, né? Você começa com ideias mais simples, captando com os departamentos, com alguns setores, depois com toda a empresa, ou para um processo de negócio, mas você vai chegar lá na execução através de projetos também, ou seja, tudo no nível macro, né? Você não vai fazer um project detalhado do teu projeto, mas você tem sim a capacidade de execução. E isso que eu acho que muitas organizações buscam, né, com departamentos de inovação, com departamentos do digital, né, conseguir trazer essas discussões de uma forma organizada, e aqui sim é uma possibilidade. O que eu trago de pano de fundo é como usar o Edson aqui para a gente fazer exatamente isso aqui, ó, um framework para preencher esse gap de execução. Porque o que tem muito hoje em dia, o pessoal usa Canvas, né, e gera um monte de ideia, gera um monte de post-it, e depois não consegue conduzir no dia a dia, ou aquela informação foi se perdendo, e tinha 300 pessoas no começo, agora só tem 3, e aquilo vai se perdendo. Então, esse framework aqui, que é um pano de fundo, digamos assim, para que a gente possa trazer para dentro do Edson, né, ele ajuda, o objetivo dele é, de novo, trabalhar especificamente o gap que existe, essa lacuna da execução da inovação, né? Então, ele, em linhas gerais, aqui ele tem 3 etapas, né? Uma aqui em cima, a primeira, né, é sobre discovering, ou seja, descoberta, né, como descobrir. Ele é muito similar a outros frameworks. A segunda etapa é de clarificar, né, essas ideias, e a terceira etapa é você trabalhar a parte de entendimento, né, para tomadas de decisões. Então, o que esse framework tem de interessante, né? Se a gente for colocar ele numa plataforma de inovação, você pode pegar uma parte do Edson, né, deixar várias outras partes deles nos challenges que ele tem para Open Innovation, para ideias da operação em si, né, da empresa, né, como melhorar a operação, como melhorar alguns processos, mas esse aqui você poderia criar para fazer inovação, né, criar novos serviços, novos produtos ou novos processos de negócio dentro da tua empresa, né? E ele parte de uma visão muito interessante, é um framework que a gente já publicou aqui na revista. Ele parte com essa visão
do cliente, né? Entender a visão do cliente, isso é bastante comum também em todos os frameworks de inovação, mas ele tem uma parte adicional que eu acho bastante interessante, por isso que a gente trouxe ele aqui como interessante de implementar no Edison, é que ele traz essa parte internal value canvas, né? Onde você também examina que se aquela ideia que é valiosa para o cliente externo, também ela é valiosa para a organização como um todo, se é foco da organização buscar esse tipo de inovação, se ela tem condições de trazer isso para dentro da organização, ou falta muita coisa para acontecer, né? E aí ela pode optar por decidir, né, se continua fazendo essa inovação ou não continua, porque ela é muito onerosa para a organização. E um detalhezinho, é óbvio que a gente vai passar em cada um desses aqui, mas eu quero mostrar essa parte do Canvas aqui, da parte interna, né, que é um grande diferencial desse framework, que é essa parte do critical to value, né, eles chamam de critical to value porque são requerimentos críticos para você conseguir aquele value proposition, né, aquele proposição de valor que você quer com a inovação. Então é legal porque ele te permite aqui você criar itens, né, e manter isso à vista do que é a parte mais crítica para você manter durante toda essa parte de discovering, tá? Obviamente, aí depois é um funil, né, que basicamente também é o que o Edson aplica lá, mas ele aplica só selecionando as ideias a partir de votação, a partir do que os revisores determinarem. Mas aqui você pode, criando, por exemplo, com os revisores, né, entender a proposição de valor da parte interna e da parte do cliente, né, e criar uma lista de requisitos, né, nessa parte de clarificar aqui, ó, criar uma lista de requisitos que são críticas, né, para a implementação dessa inovação. Ou seja, você deu um monte de ideias lá no Edison, discutiu um monte de coisa, mas vai ter que ter uma hora, você tem que ter um processo de análise dessas informações, né, e vai chegar num momento que, assim, de clarificação dessas ideias, que busca, assim, o que é crítico para você fazer essa inovação acontecer de fato, né? E aí, a partir do momento que você elucida isso, você busca um entendimento nessa última etapa aqui, né, de entender as capacidades da organização, e aqui é uma coisa que é super importante que você realmente venha responder, né, o gap da tua execução, porque tantas iniciativas de inovação também falham, né, e acabam sendo um esforço, um wasted, né, um desperdício de esforço, né, porque a capacidade da organização de trabalhar aquele assunto, ela não, apesar da ideia ser maravilhosa, tudo que foi feito, tudo que foi discutido, né, foi apresentado pela série de ideias trazidas no portal de inovação, na ferramenta, mas você olha para dentro da organização e observa que ela não tem essa capacidade de inovar, ou que ela teria um esforço muito grande, ou mesmo, aqui eu estou dizendo, né, dando uma visão muito pessimista, vamos dizer assim, da capacidade, ou ela pode enxergar que sim, com alguns treinamentos, com algumas subcontratações e com mais algumas pessoas internas, eu consigo sim trazer essa inovação à vida, né? Então, assim, de novo, né, nessa parte dessas 3 etapas, que é descobrir, esclarecer e entender, né, que a gente tenta, né, elucidar um caminho, né, o objetivo disso tudo é um caminho da implementação da inovação, né, que essa é a parte de ter capacidade de executar, né, você entender o caminho, porque às vezes você joga para um portal daquele uma série de ideias, o pessoal votou, achou legal e tal, mas como fazer isso? Isso é bom para a empresa ou não é bom para a empresa? Como que eu vou chegar naquele business case e apontar alguns dos pontos críticos para acabar sendo de implementar efetivamente o plano de inovação, né? Então, nessa fase de descobrir, você busca responder algumas perguntas-chave, né? Você tem que entender o que sabemos dos nossos clientes, né? O que precisamos fazer para fornecer esse valor para o cliente, qual que é o nosso esforço para fazer isso, né? Você tem que descobrir
E aqui tem algumas perguntas, isso que eu acho que é legal desse framework, que visa, né, estampar, né, parar com o teu gap de execução, é você se questionar, né, numa série de perguntas aqui, você se questiona durante aquele processo, aquele workflow do Edson, sobre alguns pontos que são chave para a inovação. E aqui são alguns pontos, né, que sabemos dos nossos clientes, o que precisamos, como vamos fornecer esse valor para o cliente, você se questiona disso, né? Como devemos fornecer, aqui já como que vai ser, né? Quem realmente é nosso cliente, entender daquelas ideias todas, quem que vai ser o cliente, usuário disso, né? Aonde que esse valor existe, né? Em qual parte do mercado, ele é para todo mundo, ou para uma parte dos nossos clientes, ou para quem que ele é, para o mercado da América Latina, para o mercado global. Então aqui tem uma etapa do framework, que é aquela parte de descobrir, que questiona isso. Depois vem a fase de esclarecer, como eu falei para vocês, ele busca você definir esse norte, né? Ou seja, ter a visão do norte, listar os requisitos que são críticos para a implementação, e aqui que você começa a botar o pé no chão e saber se realmente a empresa tem capacidade de executar aquilo ou não, ou o que ela precisa para ter essa capacidade, né? Então você começa a ter uma clareza muito mais forte sobre como fazer com que todas aquelas ideias realmente acabem na execução de uma iniciativa de inovação, de um projeto de inovação, né? E, ao mesmo tempo, nessa etapa de esclarecer, você visualiza, né, essa tua capacidade de mudança, né? Então, aqui, quando você traz à luz todos esses requisitos, né, essas dificuldades críticas, né, você acaba identificando a tua capacidade de mudança, né? Se você realmente tem questão de um direcionamento das decisões, você tem realmente as pessoas engajadas, né? E se você consegue fazer uma ação coordenada dessa inovação. Porque só dar ideias e jogar e tal, a gente observa, né, depois de muito tempo fazendo esses projetos de inovação, ideias, tem muita gente no blá blá blá, mas chega na hora de afunilar para a questão, então como que é, se isso realmente é crítico, não é de execução, você tem que ter, digamos assim, um pano de fundo para se questionar a respeito desses requisitos, né, de fazer acontecer todas aquelas plataformas de execução ali que o Edson proporciona. E na última etapa, ele busca enfatizar o entendimento de todas aquelas ideias, né, para fazer a execução da inovação. Então, de novo, você elicita, né, avalia de novo os critical to value, ou seja, tudo que é aquilo que é crítico para a proposição de valor de inovação que você está querendo, né, e compara esses critical to value, esses recursos, com os recursos existentes na organização. Essa parte aqui, ó, você olha para dentro dos recursos da empresa e diz, cara, é muito esforço para eu fazer essa inovação. Então, essa inovação, ou a gente simplifica ela, ou a gente mata ela, que não é o que a gente vai buscar inovar agora, né? Então, lá no final, você também entende o contexto organizacional, né? Você estabelece com os líderes, né? Determina com eles, né? Se a empresa ela vai decidir treinar as pessoas para ter essa capacidade, esses recursos, né? Ou se ela vai contratar, ou se ela vai subcontratar parte de que ela não tem domínio. Então, aqui nessa última etapa, de entender, né, é uma etapa onde que realmente você visa estabelecer a tua capacidade de execução, né, para eliminar esse gap aqui, né? Você quer eliminar a tua lacuna de execução, né? Você não consegue executar, você observa isso. Aí no final você decide ou mata essa ideia de inovação ou você efetivamente põe para executar a ideia, tá? Pois bem, aqui está a visão, né, do Canvas, daquelas duas etapas primeira do Canvas, né, que é Discovery, né? Você passa a se questionar sobre explorar ideias, né, idear algumas ideias, e você lista aqui com o teu pessoal essas discussões e traz aqui para o valor de proposição, né, para o value proposition, né, o que é a tua proposta de inovação.
Então, você, de cada item aqui, você elege, né, aqui os principais, depois de você discutir, elege os principais aqui, elege os principais desse quadrante aqui, que é de design, como que você vai dar vida a essa ideia, você coloca aqui os post-it que o pessoal faz, né, você olha para o mercado e se questiona de algumas coisas e elenca essas coisas aqui também durante a fase de discovery, tá? Aqui a gente está no discovery. E depois de você eleger todos os pontos principais, você converte isso aqui no teu value proposition aqui no meio, né? Você estabelece o que é o core das tuas ideias, né? O que efetivamente lá no Edson vai ficando registrando depois daqueles funil de reviews, as proposições dos challenge, né? Do tipo, você abre e discute e fecha o challenge e vai trazendo essas ideias à vida de execução, né? Então, basicamente, nesse canvas anterior, que é o canvas de olhar o valor do cliente, né? Ou seja, aqui você está buscando identificar o que é valor para o cliente, né? Você usa, naquela parte do Discovery, né? Ele tem duas etapas, tem dois canvas que ele usa ali no Discovery, né? Um é esse Customer e o outro é de Innovation internamente, tá? Então, dentro dessa parte do Canvas, o que é valor para o cliente, você visa identificar, né, o que é o valor externo da tua ideia, né? Para quem que ela tem apelo, né? Ou seja, o Canvas discute e você elenca, né, o que é valor externo para os teus stakeholders, para os teus clientes, para os teus parceiros e tudo mais, né? O que é externo. O Canvas ajuda você, o usuário do Canvas, ajuda a entender a pergunta, né? Por quê? Né? Por que os clientes se envolverão com a nossa empresa? Né? O que você está trazendo de valor para o cliente? Né? Eu sei que essas perguntas elas são parte da inovação, vocês têm Canvas, têm uma proposta, né, de entender como conduzir a tua inovação lá dentro. Aqui é mais uma receita, né, um processo que você vai trabalhando todos os pontos de formas práticas e vai convertendo através desses Canvas todas essas etapas aqui, né, de explorar as ideias básicas, de idear, né, de entender o que é a sua oferta, como que ela vai funcionar, o que você precisa aprender, né, para conseguir realmente fazer aquilo que o cliente aqui em cima está pedindo, né? Aqui nós estamos no Canvas que ajuda a entender o que é valor para o cliente, como que eu vou dar forma, né, na parte de idear, na parte de design, né, quando eu vou buscar dar forma a minha ideia, né? E como que o mercado, como que você vê essa ideia, né? Como oportunidade de mercado. Então são todos questionamentos que não basta trazer a ideia por si só, né? A partir do momento que surge uma primeira ideia lá no Canvas, lá no Edson, por exemplo, de ideias abertas, de ideias que o pessoal colocou lá, foi colocando, teria que ter uma segunda etapa de você se questionar com todos esses canvas aqui, com todo esse framework, né, para ver se aquela ideia é factível ou não para a tua execução como um plano de inovação, né? E aí esses são alguns pontos que você se questiona. Na parte do Canvas que questiona o valor interno, né, aqui a parte interna, né, não o que é valor para o cliente, tá? Você vem lá identificar também a parte de desenvolvimento, o que você está olhando que é crítico para o teu desenvolvimento, coloca no teu value proposition aqui o esforço de desenvolvimento. Depois você internamente, né? Você achou a ideia legal, traz para uma discussão com a equipe interna para ver o esforço de desenvolvimento. Depois o esforço de produzir na fábrica ou de implementar o serviço, né? Você elenca todos os esforços aqui, de novo, e coloca aqui os esforços mais pertinentes que realmente vão dizer o que é a proposição de valor para a parte interna da organização, né? Aí você também passa por como é que eu vou para o go-to-market, né? Ou seja, como que eu vou engajar os meus usuários. Aqui é o pós-venda, vamos dizer assim. Não, aqui ainda é o pós-venda. Aqui é como que eu vou para o mercado.
né? Então aqui como eu dou suporte, como que eu vou dar suporte para essa ideia, né? Para esse produto que eu estou colocando no mercado. Então você se questiona sobre todos esses itens aqui para ver se a tua ideia vai chegando na viabilidade de execução, né? Coloca aqui em cada quadrante o que é mais pertinente até você definir, né, aqui o teu value proposition, né, para a parte interna da organização. Então, de novo, né, você tem uma discussão na parte que é valor para o cliente externo, e aqui você tem uma discussão para empresa internamente, se realmente a empresa deve ou não executar e tem condições de executar aquela ideia inovadora, né? E uma parte extensão desse canvas aqui, que é menos comum se ver pelos canvas aí afora, é essa parte que é o que é crítico para esse valor, né, acontecer. Ou seja, aqui você está elencando, né, o foco do teu plano, né? Então, assim, você se questiona, né, lá no teu depois dessas ideias, nos funis de ideias, né, você começa a trazer aqui o que é crítico e se realmente você tem condições, né, para fazer, e depois que identifica esses elementos críticos, esses requisitos críticos, eles se tornam automaticamente o teu driver de decisão, né? Ou seja, cada vez que você vai indo para aquele business case e para a parte de projetos, que são as 3 etapas lá do Edson, você examina esses fatores críticos do value, né, da proposição de valor, e vê se você tem condições, e vê se você está realmente guiando todo o processo, né, todo aquele funil de ideias, em cima desses valores críticos da inovação. Porque o que acontece é que às vezes vai divagando, você vai se perdendo dentro de toda essa jornada de inovação, ou de ideias, né, que foram dadas ali, você vai perdendo um pouco esse foco e não se preocupou de eleger, né, quais são os elementos críticos para conduzir essa iniciativa. E aí você vai perdendo tração, você vai perdendo aderência ao valor que vai entregar para o cliente final. É isso que torna toda essa ideia de engajamento, né? O Trentin até comentou no começo da fala dele, né, essa questão de criticidade do engajamento. Eu diria que hoje é disparado o fator que todas as grandes organizações colocam como dificuldade para fazer as coisas acontecerem dentro da organização, o engajamento das pessoas. Algumas se engajam por um tempo, depois saem, outras nunca querem se engajar, elas pertencem a algum momento, mas depois não se acham parte do processo e etc. E quando você traz todo esse fluxo de gerenciamento de ideias e de engajamento, ele automaticamente engaja as pessoas, porque elas vão construindo junto esse processo com você, né, durante essas várias fases, e ela se torna uma espécie de co-worker, né, co-owner, né, dessas ações organizacionais. Então, aí sim o engajamento ele é nativo, né, ele é uma forma de acontecer dentro da organização de forma muito sustentável, vamos dizer assim, né, e que traz para a empresa realmente um engajamento, né. Esse segundo canvas, né, ele é chamado de Innovation Value Canvas, o que olha internamente, tá? Ele, de novo, quer achar o que é valor, né? Por exemplo, aqui por que nossa empresa está realizando esse projeto de inovação, né? Então, ele se questiona por que a empresa, né, ela está, de fato, fazendo aquele projeto de inovação. Não é porque a ideia é boa para o cliente que seja ideia ela é boa para a empresa, né? O foco da empresa, aonde a empresa quer chegar. Então, esses são valores distintos, né? Que você, em um determinado momento, você tem que trazer os dois para o mesmo momento e decidir se vai continuar ou não. E é exatamente essa frase de baixo aqui que você, a ideia de todo esse framework, de usar esses dois canvas aqui, é que você enxerga o valor interno, o valor externo, e foi discutido cada ponto importante desse, né? E estabelece uma importância crítica, né,
desse contexto como um todo, né, para tomar decisões do teu projeto, né? Então, essas duas visões de valor, ela te dá uma conscientização para as decisões do projeto, né? E aí você, de novo, você acaba tampando aquela lacuna de execução de projetos de inovação. Porque a grande dificuldade que tem em alguns momentos, tem grandes lacunas, grandes indecisões, grandes incertezas, e aí o projeto de inovação ele acaba se esvairindo e se perdendo o valor que ele tinha inicialmente lá da ideia, né? Então, esse Canvas que vê o valor interno, que chama de IVC aqui, ele também tem algumas etapas, né? Que é aquilo que a gente discutiu ali, o develop, o produce, né? O que eu tenho que olhar para dentro dos meus recursos, eu tenho que dar uma olhada aí para os fornecedores para eu produzir aquilo, meus procedimentos de trabalho, né? O que eu preciso de recurso de fabricação, né? O que eu atinjo nos meus processos de negócio. Isso tudo são coisas que você se questiona para poder validar o go-to-market aqui, né? Que a gente passou em cima do Canvas, né? Como é que você vai conquistar o teu cliente, né? E no pós-venda, o suporte, né? A gente comentou isso em cima do Canvas. E por último aqui a gente tem o Critical to Value, né? Elementos das duas proposições de valor, interno e externo, né? Para dar o foco no teu plano de ação, né? Então, essa ideia aqui do Canvas, que ele é um framework de inovação, né? Na verdade, ele é um framework para te ajudar a resolver a lacuna de execução de projetos de inovação, né? Então, ele te ajuda a você realmente sair da ideia e criar um projeto execuível, né? Um projeto que realmente tenha apelo para a organização inovar, né? Que é usando o Edison 365 como pano de fundo para organizar essas etapas aqui, né, do Canvas e desse framework, ele te automatiza isso a você escalar para toda a organização. E aqui, então, de fato, a gente volta, né, para dizer assim, sim, esse framework ajuda a eliminar o teu gap de execução, né? De novo, aqui a gente usa, na primeira etapa, o customer, vai entender o valor para o cliente, depois você vai entender o que é valor interno para a organização. Você, nessa segunda etapa aqui, elicita, né, elege os requisitos que são críticos para essa inovação. Isso tudo pode estar dentro do Edison 365, né? E depois que você efetivamente esclarece, né, o que são esses requisitos críticos, você se entende, né, vem a etapa de entender quais são as capacidades necessárias da organização para que eu faça esse projeto de execução ou não, né? Se eu tenho competência, se eu vou ter que terceirizar, se eu vou ter que subcontratar ou uma parte ou outra, né? Se eu vou ter que fazer uma série de treinamentos e o que eu já tenho de pronta entrega para contribuir para essa inovação, para essa ideia. Então, essa é a ideia desse framework, que a gente chama aqui, né, um framework de inovação, tá? Como que um pano de fundo, né, para popular o Edison 365, porque o Edison lá permite uma série de customizações, né? A gente conhece lá a ferramenta, né, e vê que ela vem com processo nativo, com funil de processo automático, mas você pode customizar efetivamente para os teus objetivos, né, trazer à tona, né, o que você acredita como contribuir melhor para a organização. Então, era isso que eu gostaria de comentar com relação a esse framework, né, que ajuda a trazer para dentro do Edison a inovação, né? Fico à disposição aqui se mais alguém gostaria de alguma dúvida, ideias, curiosidades a respeito, o pessoal fique à vontade para perguntar. Nas próximas aulas a gente também visa explorar um pouco mais
essas partes do framework, né, de inovação, para que ele contribua, vamos dizer assim, no bom uso, né, do Edson 365, né? Porque o Edson, como eu falei, ele te dá uma série de liberdades, você vai colocando as ideias lá, mas se você não tiver esse pano de fundo, essa ideia, essa percepção de como se organizar, né, em qual momento se questionar de determinados assuntos, você acaba se perdendo nesse portal de gerenciamento de ideias, né? E não consegue tangibilizar, depois de tantas ideias, não consegue tangibilizar algumas ações efetivas, né? Especialmente nessa parte de inovação, que acaba discutindo coisas muito mais amplas, né? Mas aí você tem todo um ferramental para efetivamente fazer acontecer. Pessoal, algum questionamento, algumas ideias? O que vocês têm em mente aí? Dúvidas, chats, perguntas, pode abrir os seus microfones. Nós estamos aqui para a etapa final do curso. Chegou algumas ideias aqui, obrigado por compartilhar. Então, assim, né, tudo que a gente coloca aqui é um apoio para que você tenha um uso da ferramenta melhor, né, especialmente quando você está ali falando, né, de gerenciamento de ideias ou gerenciamento de engajar as pessoas. O engajamento ele vem justamente nessa etapa que você traz, você possibilita as pessoas discutirem as ideias e como dar forma às ideias. A partir do momento que elas se envolvam nessas discussões, você tem um engajamento muito maior da participação dela, né? Então, é por isso que essas duas ferramentas e o framework, elas se complementam, né, e te trazem aí uma boa performance, né, de execução, de resolver problemas, né? Mais algum questionamento? Então, só para deixar claro, né, essa foi a nossa primeira entrada, né, o primeiro encontro. A gente tem mais 2 encontros aí a discutir, né? Vocês agora têm aí um material já de entrada, né, para se questionar, para se refletir sobre, né? E na próxima aula a gente pode abrir mais espaços aí para que vocês participem com dúvidas, né, mais focadas no seu interesse, né? A gente quer aqui conseguir dar uma abertura aonde que você consiga trazer as suas dúvidas, né, a sua realidade aí, o que está acontecendo, o que você acha que é interessante discutir aqui, tá bom? Se eu não tenho mais dúvidas, eu dou aí por encerrado esse encontro, tá? Queria agradecer a presença de todos, ainda deixo aqui para alguns interessados a abertura para perguntar mais alguma coisa. Aqui é o Flávio Oliveira, só para falar que eu achei bem interessante o material, bem bacana a composição da parte prática juntamente com o Canvas. Legal. Estou muito interessada em saber os próximos passos, porque acho que essa ferramenta vai cumprir um papel muito interessante depois do pós-Covid, já que muita gente está trabalhando de casa. É isso aí, Flávio. Assim, o que acontece, né? Assim, quando a gente tem uma ferramenta como o Edson, né, ele te possibilita muitas coisas, né? A questão é que se você, como organização, você não se preocupa em dar esse instrumental para a organização se organizar ideias, buscar inovar, a organização automaticamente ela se exclui desses mercados que estão emergindo, né? Ela automaticamente, por exemplo, você pode colocar ali alguns objetivos de entender algumas tecnologias que estão entrando no mercado e que você acha que é interessante ingressar na organização, ter essa competência dentro da organização. Então, assim, tem vários usos, né, para a ferramenta, né, e esse exemplo do Canvas, né, ele visa te trazer
um método, um processo para você buscar a inovação, tangibilizar a inovação, né? Porque você tem que se questionar de diversas partes na inovação. Não basta você vir com ideias maravilhosas, né? E achar que tudo vai acontecer, né? Depois da ideia, ela não é uma ideia restritiva, a ideia tem que ser aberta mesmo, todo mundo tem que botar suas ideias de forma aberta no portal, mas uma sequência posterior é você começar a refletir naquele funil que tem, para que você consiga entender o que é factível ou não, o que a empresa está disponível a tentar implementar, que acha que tem recurso suficiente, que seja competente naquilo, ou que com mais algum tipo de treinamento, ou com mais algum tipo de subcontratação, ela consegue resolver esse tipo de inovação. E como você falou, né, pós-Covid, que há uma tendência de que muitas organizações tenham presenças online, né, presenças de serviços digitais mais fortemente no mercado, ideias são muito bem-vindas, né? Essa renovação dos serviços da organização, o pessoal precisa, né? São engenheiros, são pessoas que têm de tudo quanto é perfil lá dentro, nas diversas áreas, né? O pessoal da RH também pode buscar inovação dentro deles, né? O pessoal de marketing, o pessoal de finanças. Então você deixa essa abertura dentro da organização para que ela promova esse reciclagem, né? Esse refresh que o pessoal fala, de melhorar os seus serviços, criar ambientes melhores, criar possibilidades de inovar, né, e de ir para o mercado com muito mais força, e isso não impede de a empresa continuar fazendo o que ela já está fazendo, né? Todas essas ações são ações complementares, né? O pior é você ficar de fora, né? Você eliminar essa parte, essa possibilidade da organização efetivamente fazer. Né? Então todo mundo fica, poxa, vamos pegar startup X, startup Y, mas cara, tem muita coisa que pode ser feita aqui dentro, inclusive subcontratando uma startup ou pegando uma parte de um serviço de uma startup, né? Porque lá tem muita coisa já desenvolvida que você não desenvolveu aqui internamente, mas você tem que saber ser um conector dessas etapas, né? Então, por exemplo, surgiu essa ideia no teu portal, junto com uma outra de uma startup, você junta uma, junta aquela e vê o que agrega efetivamente para a organização. De novo, eu acho que é pior não ter esse tipo de ação dentro da organização. Mas muitas empresas estão efetivamente comprometidas, né? E investindo pesadamente na parte de inovação, e essa aí é mais uma possibilidade, né? Não é a única, obviamente, e tudo isso é customizado e contextualizado para a organização. Ok? Mais comentários, pessoal? Mais curiosidades sobre as dificuldades que vocês tenham no seu dia a dia também? Querem compartilhar alguma coisa? Óbvio que a gente também vai estar disponível por e-mail, né? Mas eu gostaria de motivá-los, vamos dizer assim, a se questionarem com relação a esses procedimentos para as suas empresas, o que estão sendo feito, o que não seria feito, né? E para a próxima aula, né? Na próxima semana, nesse mesmo horário, quinta-feira, às 17, a gente volta a discutir esse assunto, né? Volta a aprofundar um pouco mais na parte do Edson, uma parte da ferramenta que é o Business Case. Aqui a gente vai, com relação ao framework, vai aprofundar um pouco mais no que se questionar em cada parte do Canvas, né? E isso tudo te ajuda a criar, né, uma frente dentro da sua organização para inovar. Ok? Mais alguma curiosidade? Querem compartilhar alguma coisa a mais? Temos mais uns minutinhos aí. Ideias?
aqui no chat, tem mais algumas perguntinhas. Então tá bom, pessoal. Na próxima aula, se quiserem elencar aí algumas dúvidas, tragam consigo, né? E a gente parte para uma nova rodada de discussões, tá bom? Queria agradecer a presença de todos e bye bye.